A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos continuar com esse tema que temos estudado essa semana, sobre a prosperidade da nova aliança. A prosperidade de acordo com o Novo Testamento. Esse tema chama-se agora Aliança de Prosperidade. No Novo Testamento, tudo é recebido de presente. Jesus morreu, o seu sacrifício foi completo. Tocou todas as áreas e cobriu todas as áreas. A morte de Jesus, o está consumado, não é uma farsa, não é algo fraco, frágil, limitado. A sua expiação cobre todas as áreas e desfaz todos os efeitos da queda. O que Jesus Cristo fez é muito superior ao que Adão fez. Cristo, pela sua obediência, nos colocou numa aliança com superiores promessas. Romanos 5,17 diz que se a morte reinou pela desobediência de Adão, nós que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça reinaremos em vida. A fonte de tudo, irmãos, no Novo Testamento, é Jesus Cristo. É aquele sangue derramado na cruz do Calvário. Como diz o Salmo 87,7, todas as minhas fontes estão em ti. A única fonte que vem descendo o Pai das luzes, como diz em Tiago, é o Senhor. Então, a fonte é o Calvário. Em 2 Coríntios 8,9 diz que Deus enviou Jesus. Jesus que sendo rico se fez pobre. Sabemos que 2 Coríntios capítulo 8 e também capítulo 9, se você lê ali na Bíblia, fala de contribuição financeira, né? Então, a fonte da prosperidade do cristão é Cristo sendo rico se fez pobre para que nós, diz lá, para que nós nos tornássemos prósperos. Essa é a fonte. Essa é a raiz. Nós somos os ramos. A raiz é o Senhor. Os ramos vão produzir muito fruto como consequência. Certo, amados? Porque você é próspero, você terá atitudes nobres, prósperas e misericordiosas. As tuas atitudes são um fruto. Mas a raiz é Cristo. Você é um ramo. Então o fruto que aparece ali é o que Deus produziu pela seiva que veio da raiz. Então Deus nos dá o dom de adquirir riquezas, amados. Eclesiastes 5,19 diz: e quanto ao homem, é quem Deus deu riquezas, o dom de adquirir riquezas. Isto é dom de Deus, amados. Então é muito importante compreender que o Novo Testamento significa assim: alguém morre e antes de morrer ele escreve um testamento. E ele repassa aos seus familiares e queridos gratuitamente aquilo que ele acumulou. No testamento você não tem que ter mérito, você só tem que ter conquistado o coração da pessoa que morreu. Porque no testamento você não vai ralar para receber, é uma herança. No Novo Testamento não é uma questão de mérito, é uma questão de herança. Quando Cristo morreu, ele deixou um Novo Testamento. Nesse Novo Testamento, ele repassa para nós o que ele conquistou na cruz do Calvário gratuitamente. É muito importante compreender que um testamento, as pessoas não têm que merecer ou fazer algo. Num testamento, quando ele é lido, a pessoa que morreu, ela amou aquelas pessoas, se lembrou daquelas pessoas e repassou para elas. Elas só precisam receber. E no nosso caso, agradecer, porque o nosso Jesus está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. É importante se ver próspero em Cristo, porque recebemos esse dom. Em Romanos 11, 16 e 18, diz que não é o ramo que nutre a raiz, é a raiz que nutre o ramo. E se a raiz é santa, o ramo é santo. Se o nosso pai é Jeová Jiré, então nós somos prósperos. Se o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Se ver próspero em Cristo vem antes de agir como próspero. É porque Isaac era abençoado, que ele semeou no ano da crise e a sua semente, somente a sua semente germinou. A sua semente germinou porque ele era abençoado. Então o fruto da fé é o que sai da pessoa por causa da fé. O fruto da fé
não gera a bênção. O fruto da fé já é uma bênção. Quem gerou o fruto da fé? A raiz. Então o fruto da fé, aquele fruto que sai da pessoa, a generosidade, o contribuir na obra missionária, isso só acontece porque o Espírito Santo entrou nele e mudou a mente dele. Porque ele era egoísta, ele era avarento. A Bíblia diz que todas as promessas que houveram, amados, na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, todas as promessas têm em Cristo o sim e o amém. Não é no nosso desempenho e mérito pessoal. Deus não trata no Novo Testamento diretamente com o homem. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim, João 14,6. Nós precisamos de um advogado diante do Pai. Ninguém chega ao diante do Pai por obras. Em Romanos 9, do 30 ao 32, diz que Israel não entrou na nova aliança, não foi salvo, porque tentou entrar pelas obras ao invés de receber o Senhor Jesus Cristo como mérito. Paulo dizia ali em Filipenses 3,9: eu não tenho nenhuma justiça para apresentar a Deus, eu apresento Cristo como minha única justiça. Para Deus me aceitar, ele vai olhar o quê? O sangue. Quando Israel estava sendo atacado naquela noite da Páscoa, e o anjo da morte iria passar lá em Êxodo 12, ele diz assim: olha, passe o sangue na verga das portas, e eu vendo o sangue, perdoarei o povo. O povo seria perdoado por causa do sangue, não porque eles mereciam por suas obras. Aquele sangue passado na verga era apenas um memorial de que Cristo um dia iria morrer, e quem crê em Deus seria perdoado antes da morte de Cristo e depois da morte de Cristo. O sacrifício dele vale para todos, para todas as pessoas do Antigo e Novo Testamento, porque no Antigo Testamento ninguém foi salvo por sangue de animais. Esse sangue de animais apenas cobria o sangue por um tempo até a vinda de Jesus, porque o sangue de Jesus não cobre os pecados. O sangue de Jesus que tira o pecado. João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então Jesus é o sacrifício perfeito. É o sangue de Jesus que nos torna aceitáveis. Só temos acesso diante de Deus com ousadia pelo sangue de Jesus. Então, quando o povo pecava anualmente, cria em Deus, o povo, uma vez por ano, sacrificava um animal. Esse animal, o sumo sacerdote pegava uma vez por ano, e só o sumo sacerdote podia fazer isso. Ele atravessava a cortina e ia lá no Santíssimo Lugar, com aquele sangue, e colocava na tampa do altar. Na tampa da arca tinha um altar chamado propiciatório, quer dizer, propício, favorável. Aquele sangue era derramado ali, e Deus olhava aquele sangue, por isso ele perdoava o povo. Aquele sangue ali era apenas um memorial, porque Jesus iria derramar o seu sangue no tempo hábil por Deus, escolhida por Deus a plenitude do tempo. Então, tanto dos Antigos Testamentos como do Novo Testamento, as pessoas foram salvas e aceitas por Deus em Cristo. A Bíblia diz que todas as promessas do Antigo Testamento válidas para a igreja, porque Cristo nos deu um testamento com superiores a promessas, é uma superior aliança. Jesus não nos deu menos do que prometeu para Israel. Muitas pessoas dizem: olha, as promessas feitas a Israel não tem nada a ver com a igreja. Deus só prometeu o céu. A aliança com Deus, com Israel, é uma, a aliança com a igreja é outra. Escute, a aliança que Deus tem com a igreja, ela é superior à aliança com Israel. E as promessas que ele fez a Abraão está direcionada agora à igreja. Ali em Gálatas 3, 13 e 14, diz que o que ele prometeu a Abraão, uma genealogia, uma família, viria Cristo. E de Cristo viria o Espírito Santo, que vai gerar a igreja o espírito de fé. Aquele que não negou nem mesmo o seu próprio filho, diz Romanos 8,32, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então todas as promessas que estão no Antigo Testamento são agora também oferecidas à igreja em Cristo. O que Abraão tinha principalmente? Comunhão com Deus, ser chamado amigo de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 24:1 que Abraão foi abençoado em tudo. Ele foi abençoado na saúde, porque ele teve um milagre lá que pôde gerar filho, mesmo depois da sua esposa ter sido estéril e ele já com idade avançada.
Abraão foi próspero, Abraão teve comunhão com Deus, Abraão teve favor diante de reis, Abraão foi abençoado em tudo, tudo, absolutamente tudo. E todas as promessas que Deus fez a Abraão pertencem à igreja também, certo? É importante compreender isso, porque se você não entender isto, esses teólogos puxam o teu tapete e dizem, olha, não espere isso aí, porque isso aí foi prometido só no Antigo Testamento e não tem nada a ver com o Novo Testamento, né? Então, em Hebreus 8,6, diz que Jesus nos dá, ele é mediador de uma superior aliança com superiores promessas. Como é que Deus promete para Israel uma vida boa e abençoada e para a igreja diz, não, para vocês eu tenho superiores promessas, vão passar necessidade, vão ficar doentes, eu não vou curar. São superiores promessas? Ah, sim, superiores promessas eles dizem, lá no céu. Então Jesus não diz está consumado, ele diz estará consumado. Ele não diz eu sou o Senhor que te sara, ele diz eu sou o Senhor que vou te sarar lá no céu. Aí eles jogam lá para o futuro e anulam toda essa vida as promessas de Deus. Diz que as promessas de Deus aqui é só sofrimento, perseguição, tribulação, miséria e angústia. Quando na verdade nós passamos por tribulação, Jesus diz lá em João 16:33, vocês vão passar por tribulação. E Marcos 10:30 diz que nós vamos receber 100 vezes mais nesta terra com tribulação e com perseguição. Dizer que a vida cristã não tem tribulação e perseguição é uma mentira. Mas dizer que nós não temos vitória sempre também é uma mentira. Porque 2 Coríntios 4:13 diz que ele nos dará triunfo e nos guiará em triunfo sempre. Então é superiores promessas. As pessoas, elas tentam torcer as escrituras. É o diabo, irmão, usando essas pessoas, tentando roubar de você a herança. Que aqui na terra, Jesus redimiu o seu espírito, redimiu a sua alma, o seu corpo, a sua vida financeira, a sua família. É importante compreender isto. Todas as áreas foram redimidas. O sacrifício de Cristo é todo abrangente. Toca todas as áreas, supre todas as áreas. Jesus não é um salvador meia boca. Ele nos deu plena e poderosa salvação. Então Abraão era idoso, diz Gênesis 24:1, e o Senhor havia abençoado ele em tudo. Agora nós temos uma aliança com superiores promessas, e as pessoas dizem que a prosperidade não é para a igreja. Aí dizem que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Só que o texto continua dizendo, assim falava Jesus daqueles que confiam na sua riqueza. A pessoa pode não ter nada, está disputando papelão ali, mas ela é uma avarenta, ela vai para o inferno. Porque ela não nasceu do alto, ela não tem o fruto do Espírito, não é verdade? É a evidência da fé genuína. O que ele estava falando ali é o amor, é o dinheiro que arrasta todos os males. Porque ser rico não quer dizer que infalivelmente ele vai para o inferno. Ser pobre é passaporte para ir para o céu? Não é, irmãos. Tem muito pobre que vai para o inferno e muito rico que vai para o céu, porque isso não tem a ver com o que ele tem, mas sim se ele tem um novo nascimento, ele é generoso, ele ama a Deus mais que o dinheiro. Se ele se desprendeu do dinheiro. Então diz o Salmo 16, versículos 5 ou 7. Lembre-se que todas quantas promessas são de Deus, tem em Cristo sim o amém, lá em 2 Coríntios 1, 19 e 20. O Senhor é a porção da minha herança. Essa é a minha herança, é o Senhor. O que Deus dá ou faz é secundário. A minha herança é o Senhor, é ter a vida eterna com Ele, é ter a presença dEle, é ter o espírito de fé, é viver para Ele, para a glória dEle. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. Veja, quem escolhe nosso destino, quem escolhe nossa herança é o Senhor. É Ele que determina, que dá a palavra e que circunscreve. Em Cristo, Ele nos elegeu, nos escolheu, para que aqueles que escolhessem também a Cristo foram eleitos. O Senhor nos predestinou que esses que estão em Cristo tenham essa herança. Olha lá, cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Esse é o Salmo 16, versículos 5 ou 7. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 1 ao 3, que Deus iria fazer uma nova aliança e que tudo seria comprado de graça. Eles vêm até mim e compram de graça. Nessa nova aliança, o homem não iria receber pelos méritos pessoais, mas ele iria receber pelos méritos de Cristo. Isso quer dizer que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram da promessa de Deus. A Bíblia diz, amado, se você ler ali, é um texto que é muito distorcido pelos carnais. Se ler Romanos 9, do 8 ao 16, fala que Deus escolheu e amou a Jacó e rejeitou a Esaú antes deles nascerem.
Aí os calvinistas dizem assim, tá vendo? A eleição. Deus elegeu uns para o céu, outros para o inferno. Deus escolhe uns para o céu, outros para o inferno. Isso é... O calvinismo torce esse versículo dizendo, aqui prova que Deus tem a eleição seletiva, que ele escolheu e pronto. Mas isso aqui era algo para ser usado no Novo Testamento, com a ótica do Novo Testamento. Sabe que toda escritura, amados, ela é bem utilizada, ela é bem manejada pelo Espírito Santo. Ele que escreveu, ele que dá a interpretação. Quem torce as escrituras, torce para sua própria perdição. Quem pensa que Deus está dizendo aqui que escolheu Jacó e rejeitou Esaú porque tem já pré-estabelecido, que isso aí quer dizer que Deus escolhe uns para o céu, outros para o inferno, não está entendendo o que Deus está falando aqui. Deus estava usando uma simbologia do Antigo Testamento para explicar o Novo Testamento. A Bíblia diz que a eleição agora, no Novo Testamento, é em Cristo. E que recebemos todo o favor e amor de Deus antes de qualquer obra pessoal. Assim como ele amou Jacó, na sua presciência ele olhou para Jacó, amou Jacó e escolheu Jacó, significa que quando eu recebo Cristo, eu sou debaixo do favor de Deus, da graça de Deus, antes de qualquer obra, antes de qualquer contribuição financeira. Essa contribuição financeira não vai causar o favor financeiro de Deus. Não. Isso é erro. Eu já sou aceito, amado por Deus em Cristo, antes de qualquer obra. A obra é por gratidão, por amor, nunca para ser merecedor ou para ser abençoado. A Bíblia diz em Efésios 1:6 que nós somos agradáveis a Deus em Cristo. Quando você recebe o Senhor Jesus, você ouve o Evangelho, e Deus quer que todos sejam salvos. Em Romanos 2:4... 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos se salvem. Então, quando diz que ele nos elegeu nele, aqui em Efésios 1, 4 e 6, então quando Deus está falando aqui que ele nos elegeu nele, está falando que todos aqueles que ouvissem o Evangelho e crescem, como diz João 3,16, seriam colocados em Cristo. E aquele que for colocado em Cristo é agradável diante de Deus pela fé. Não é pelas obras, é pela fé. As obras virão depois. Nós somos salvos para as boas obras. Isso é um efeito. Nós não somos salvos pelas obras. Não somos salvos financeiramente, nem na saúde, nem somos salvos no inferno. É muito importante, irmão. Só um salvo consegue entender isto, meu amado. Só quem recebeu a Cristo de verdade se gloria só nele. É que entende que em Cristo eu sou eleito. E porque sou eleito, sou bem-aventurado. Essa palavra que ele usa aqui em Efésios 1:6, que nós somos agradáveis a Deus no amado, fala que por causa de Cristo, Deus olha por causa do sangue aplicado em nós, e Deus nos vê como merecedores, salvos, escolhidos, dignos de toda a salvação e bênção, pelos méritos de Cristo, para que ninguém chegue no céu e se glorie pelas suas obras, nem na terra ninguém vai se gloriar também. Não é pelas obras, irmãos, é pela graça. Se for pelas obras, Cristo morreu em vão. Então é muito importante compreender, como diz lá em Josué 24:13, que Deus iria dar a eles uma terra que eles não semearam, que eles não trabalharam nela, era de presente. Isso era um simbolismo da salvação, lá em Josué 24:13, que não era resultado da sua obra, do seu esforço, do seu mérito, mas era um presente de Deus. Está escrito lá. Isso também é um simbolismo. Assim como Jacó era um simbolismo de que aquele que receber a Deus por fé é agradável a Deus automaticamente e é merecedor de todas as bênçãos automaticamente, sem nenhuma obra, assim também a terra que Deus deu para Israel era um presente que não era algo que eles ralaram, suaram, plantaram e colheram, né? Então, em 2 Coríntios 12:14, diz que o Senhor iria pela terceira vez. Paulo iria lá pela terceira vez falar com eles. E dizia assim: eu não estou buscando o que é de vocês, não. Porque não são os filhos que entesouram para os pais. São os pais que entesouram para os filhos. Quem que é o dono da casa? Quem que é o pai? É Deus. Não é nós que entesouramos a Deus. É Deus que entesoura nós. Ele é a fonte. Nós apenas devolvemos com alegria, com gratidão, por amor. E isso não é para causar a bênção, mas porque já somos abençoados em Cristo. Então esse comércio da fé que Jesus fez um azorrague e expulsou, ele continua até hoje. As pessoas estão tentando causar a bênção para serem abençoadas, anulando o sacrifício de Cristo, costurando de novo aquele
que já foi rasgado aquele véu de baixo para cima. Que Deus nos livre, amados, do comércio da fé, e que nós possamos semear por amor, com alegria, como filhos já aceitos e já abençoados.